Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um webinar da Roper Educação, uma atividade, esse evento gratuito que ocorre tratando de um tema específico da educação superior, expandindo a percepção dos mantenedores, dos gestores, de outras pessoas que se interessam sobre o setor, para discutir um pouco mais sobre as temáticas. Cada vez mais nós percebemos que a profissionalização do setor vai sair dessa reflexão, dessa expansão e uma discussão maior sobre a temática. Estejam todos muito bem à vontade nessa interação. É importante que vocês fiquem disponíveis a qualquer momento para fazer perguntas, para disponibilizar perguntas aí no chat. Vocês que já acessaram, alguns de vocês provavelmente já participaram de outros eventos como esse, mas vocês têm aí como colocar uma pergunta, basta colocar o hashtag, aquela jogo da velha, que o pessoal falava antigamente, coloque um hashtag e dispõe a sua pergunta, que a equipe aqui, tem uma equipe que está nos apoiando, pode trazer e já colocar no ar para que possamos discutir, para que possamos expandir o tema que vamos apresentar, ok? Fiquem bem à vontade, como eu disse, para fazer as perguntas que forem necessárias para o bom entendimento desta nossa conversa. Nós vamos levar aí 1 hora de bate-papo sobre o tema e dentro dessa 1 hora que nós vamos já respondendo as questões. Bom, pessoal, passando então no primeiro slide, vocês já vão ter acesso a todos esses conteúdos do slide, basta baixar, já está aí disponível. Eu deixei ali os tópicos principais que nós vamos tratar. Vocês viram lá que, em sua essência, vamos discutir um pouco a reestruturação societária, vamos discutir os processos sucessórios, como é que funciona, como que eu posso ter um melhor aproveitamento disso, como que eu posso contextualizar o novo momento do mercado dentro de uma melhor utilização dos processos sucessórios. Vamos falar um pouco da readequação e profissionalização da estrutura organizacional, para que todos entendam que nós não estamos falando que a profissionalização quer dizer que antes não era profissional o trabalho que vinha sendo desenvolvido, mas sim um novo paradigma, um novo patamar a ser implantado na instituição. E nós vamos falar um pouco sobre esse tema. Vamos tratar também os conflitos de relacionamento e um pouco de governança corporativa que, em sua essência, traz muitas soluções para essas problemáticas que nós vamos falar no início da nossa conversa. Então, esses são os 5 principais tópicos que nós vamos discutir. Para que a gente possa fazer uma conversa, expandir esse tema, eu trago ali no próximo slide um conjunto de 3 reflexões básicas que já ressaltam um pouco essa discussão sobre os conflitos societários, os conflitos familiares. Então, o primeiro item, a primeira frase, destaca que os conflitos, eles destacam-se como um dos maiores problemas das empresas nos mais variados ciclos de vida. São aflorados principalmente em processos de troca de comando. Então, a primeira reflexão que eu gostaria de trazer, ela embasa a nossa conversa, porque muitas vezes, dentro de um momento de troca de comando, é um momento onde as gerações vão começando a interagir e um assumindo o bastão do outro, que começam os grandes conflitos. Porque, assim como uma corrida de bastão, onde a melhor movimentação ou quem chega nos primeiros lugares é porque conseguiram passar o bastão com uma afinidade, com rapidez, com leveza, uma empresa que tem uma passagem de bastão bem feita também vai obter esse êxito. E, no contraponto, temos aquelas empresas que têm uma grande dificuldade de passar o bastão. Quem fundou a instituição, como dizem normalmente, não larga o osso, não abre mão daquele modus operandi. A segunda geração ou a terceira geração olha para aquele modelo que está implantado e muitas vezes não concorda com a maneira com que está sendo tocado nos dias de hoje. E, obviamente, 2 pontos podem surgir dessa reflexão. Eu preciso entender que veio e que tudo ocorreu por conta daquelas pessoas que ali estavam, daquelas pessoas que começaram um negócio e trouxeram até aqui, e é nessa mudança e passagem de bastão que o grande momento de entender que o mercado mudou, que o mundo mudou, que as gerações
aprendem e atuam de maneira diferente para respeitar também quem está chegando com as ideias. É um respeito mútuo que vai solucionar muitas vezes esses conflitos nesta grande fase de troca de comando. Mas nós vamos falar um pouco mais à frente, um pouco mais sobre esse tema. O segundo ponto, a segunda reflexão, é a falta de preparo dos sócios e familiares como uma causa de conflito na sociedade. Por melhor situação financeira que a empresa apresente, ela não resistirá à falta de preparo de seus integrantes ou qualquer disputa de poder nela contida. Então é importantíssimo vocês pararem para refletir, cada um de nós, que uma outra causa de conflito grande é essa falta do preparo. E muitas vezes, como está aí bem ponderado na frase, por melhor situação financeira que a empresa se apresente, a falta de preparo de uma pessoa, de um sócio, de um familiar que adentra a instituição e resolve fazer escolhas, tomar decisões, ela pode influenciar completamente. Há pouco tempo, não vou citar nomes de instituições, mas há pouco tempo ventilou nas revistas pelo Brasil uma instituição que está muito bem posicionada, que tem um bom resultado, vem crescendo ao longo do tempo, mas que tem uma grande crise entre os irmãos que estão tocando o dia a dia dessa instituição. Então, às vezes por falta de preparo, às vezes por disputa de poder, mas se você tendo dinheiro ou não tendo dinheiro, a crise pode existir. E aí nós precisamos criar alternativas e estratégias para lidar com essa realidade. Tudo bem? Pessoal, fiquem à vontade aí, coloquem o hashtag, coloquem as questões, as ponderações, que isso vai contribuindo para a nossa discussão. Bom, e a terceira reflexão que eu gostaria de fazer é sobre a falta de regras e definições claras. Quando eu não tenho algo muito claro, as regras bem estabelecidas, os objetivos estratégicos da instituição bem delineados, isso daí muitas vezes também gera conflitos. Vocês já devem, quem está aí, que já vivenciou o contexto de uma instituição onde tem pessoas com pensamentos divergentes, alguns querendo caminhar, comprar mais terrenos para expandir o negócio, outros que não gostam desse modelo de comprar terrenos e sim gostariam de fazer locação, outros que já não estão no momento mais de expansão e sim gostariam apenas de manter a instituição gerando os resultados que elas geraram até aqui. Então, vejam que nós temos conflitos de percepção. São as expectativas. Muitas vezes a gente acaba não atentando para as expectativas de quem está ao nosso lado. E que, às vezes, a minha expectativa é uma completamente diferente da pessoa, do meu sócio, que em determinado momento estava alinhada. Que aquela expectativa era a mesma em um momento, mas passados os anos, muitas vezes essa expectativa vai mudando e nós temos que saber lidar com essa realidade. Temos que ter maturidade para evoluir, para crescer dentro desse modelo de aprendizagem. E aí, os reais objetivos pensados pelas gerações anteriores, eles precisam ser reperspectivados. Existia uma filosofia que aquele negócio foi calcado e essa filosofia trouxe até aqui. Como é que eu vou olhar para esse momento, para esta realidade de mercado, identificar naquilo que pode ser mudado e naquilo que perde a essência, o DNA daquele negócio? Nada é equivocado quanto ao posicionamento de uma instituição se ela estiver posicionada. O grande problema é que muitas vezes as expectativas estão na cabeça de cada uma dos gestores, dos mantenedores, e não são colocadas na mesa. Aí as grandes crises começam a aparecer. Bom, passando um pouco dessas reflexões e adentrando aí na nossa conversa e com alguns dados que são importantes para serem discutidos, eu trago aqui para refletir o número de instituições privadas fazendo um recorte de 10 anos. Quando nós olhamos para esse número de instituições privadas, é bem interessante porque ela ressalta uma conversa que o mercado tem feito constantemente sobre a consolidação do setor. O setor está se consolidando, quem vem acompanhando a nossa publicação, a análise setorial, vem percebendo como que existe realmente essa consolidação. Na análise setorial de 2015, nós apresentamos uma consolidação com 12 grandes grupos
já cuidando de 45% do alunado, 55% do faturamento, são percentuais que ao longo do tempo vêm se elevando. Então a consolidação ela é presente. Só que eu coloco aqui mais uma pulga atrás da orelha de quem está aqui assistindo, falando em uma expressão bem informal, que é a realidade do amadurecimento do segmento. Vejam o seguinte, lá em 2004, haviam 1.789 instituições privadas. Estamos falando especificamente de instituições privadas. No ano de 2014, pegando o censo de 2014, já é possível identificar 2.065 instituições. Aí nós podemos pensar, poxa, mas as instituições estão se elevando esse número, está crescendo o número de instituições, ok, existe uma competitividade maior, mas o que nós estamos percebendo, pelo menos dos últimos 2 anos para cá, é que vem ocorrendo uma queda no número de instituições. Então, um número de instituições que já chegou a 2.120 instituições praticamente, um número amplo aí de instituições, ela vem caindo nos últimos 2 anos. Só fazendo um cotejo, está aí o gráfico logo abaixo dessa comparação de 1.789 para 2.065 instituições, que entre 2013 e 2014, só neste ano, reduziram 73 instituições, ou seja, 73 instituições de educação superior deixaram de constar no Ministério da Educação. Então veja, 73 saíram do mercado. E aí, aprofundando um pouco sobre estas instituições, o que nós encontramos? Que 76% ou 77% dessas 73 instituições que saíram do mercado, elas possuíam menos de 500 alunos. Outros 11% eram instituições de 501 a 1.000 alunos. E 12%, 12,3%, instituições entre 1.001 alunos e 3.000 alunos. Então vejam que está concentrado entre essas instituições de menor porte. Nós sempre falávamos aqui, e falamos constantemente na Roper, que uma instituição, para que ela consiga pagar as contas, ela precisa pelo menos de 1.000, 1.200 alunos para que ela consiga honrar com seus compromissos, ter uma remuneração saudável para o seu técnico administrativo, para o seu corpo docente e remunerar o mínimo os seus mantenedores, os seus sócios. Então, pensando nisso, fica de fato, com esses dados, a percepção que as instituições que não estão conseguindo bons resultados, ampliar o seu número de alunos, elas não estão conseguindo se manter no mercado. Haja vista essas 77% das instituições que deixaram de existir, deixaram de constar no MEC, que possuíam menos de 500 alunos. E é interessante que esse menos de 500 alunos, fazendo um cotejo nessas instituições, que vejam ali no gráfico, também ainda nesse slide, no gráfico na lateral direita, que traz o porte das instituições privadas brasileiras no censo 2014. E vocês vão perceber que 43% dessas instituições possuem menos de 500 alunos. A tendência que nós temos percebido é que, assim como em outros países que começam a amadurecer o seu modelo educacional, é que essas instituições com um número muito pequeno de alunos, elas vão deixando de existir. Na nossa conta, ainda nós estamos fazendo mais alguns dados, e esses dados aparecerão na análise setorial agora de 2016, nós estamos chegando à conclusão que provavelmente esse número, que hoje está em 2.065 instituições, eles devem voltar para muito próximo daqueles números de 2004, para 1.700 e poucas instituições. Ou seja, deixam de existir aí 300, 400 instituições ao longo do tempo. Por quê? Porque elas não se sustentam, porque os problemas societários vão se enfatizando, porque a consolidação vai ampliando e essas instituições de maior porte, com uma estrutura melhor de poder, uma estrutura profissionalizada, vão suprindo o que essas instituições de menor porte, familiares, sem uma estrutura profissionalizada, não conseguem se manter, não conseguem suprir. Então, a primeira reflexão que eu gostaria de deixar aqui, dentro dessa nossa conversa, existe um movimento de consolidação, sim, e existe uma outra fala, que a gente até retorna mais à frente,
que é um movimento de amadurecimento do mercado de instituições de ensino. E nós precisamos estar preparados para isso. Entender, compreender quais são os indicadores do mercado que fornecem as informações-chave para que a gente se mantenha no mercado ou se prepare para uma venda ou coloquem pessoas profissionais para fazer a sua gestão daquele novo momento de uma instituição de ensino. Tudo bem? Qualquer dúvida, como eu já disse, por favor, coloquem aí as considerações. Avançando para o próximo slide, dentro dessa nossa reflexão de amadurecimento de instituições, de desaparecimento de instituições, nós podemos encontrar essa tabela que nós colocamos aí, essa imagem, que traz o desenvolvimento do negócio. O desenvolvimento de um negócio, todo negócio, seja ele uma instituição de educação superior, ou seja ele uma empresa qualquer, dentro desse eixo da empresa, que fica aí na barra horizontal, vocês vão identificar que todo negócio tem um início, tem uma expansão e uma formalização, e tem um momento de maturidade, de amadurecimento do negócio. Vale aqui, neste momento, para todos vocês que estão aí nos assistindo, pensar em que momento está a sua instituição. Você está ainda iniciando, porque sim, existem instituições que vêm iniciando nos últimos anos. Você está no momento de expansão e de formalização do seu negócio, de estruturação do seu negócio, ou você está no momento já que passou por essa expansão, já está formalizando de uma manutenção, de um amadurecimento do seu negócio. E aí, vale refletir também no contraponto, no outro ângulo, quando nós olhamos na vertical, uma evolução também societária. Estamos falando do proprietário, o controlador, o mantenedor, aquela pessoa que planejou a instituição e que ali foi o início do negócio. Estamos falando, nesse eixo da propriedade, dos sócios que começam a se expandir, com os sócios, os irmãos, todos os contextos ali mais próximos de uma família mais ainda nuclear, ou estamos falando de um consórcio de primos, onde já estamos falando ali de uma terceira geração, provavelmente, que vai administrar essa instituição e que muitas vezes pensa e já se distanciou muito daquele que foi o precursor do negócio, que foi o grande pensador daquele modelo pedagógico. Inúmeras as instituições brasileiras, elas surgiram de docentes que se afinizaram, que falaram, poxa, nós podemos fazer a diferença na educação superior, se juntaram e saíram para criar as suas instituições. Muitas delas derivaram de colégios bem estabelecidos nas cidades e que foram e criaram naquele momento uma instituição para atender o público que muitas vezes viajava, que tinha que se mudar daquela cidade. Então vejam, nós estamos falando de dois eixos. O eixo da empresa e a evolução dessa empresa e o eixo da propriedade e a evolução geracional. Vejam que no primeiro, ali no início, é a etapa que além da sobrevivência, existe um sonho do fundador, o desafio de desenvolver um modelo diferenciado, um modelo que vai atender um público específico. Na segunda fase, na expansão, ela já se caracteriza pela expansão de algumas áreas, um aumento de funcionários, estruturas, processos. É uma nova evolução do negócio. O negócio vem se desenvolvendo, pegou, como nós falamos normalmente, olha, a instituição, o nome da instituição pegou no mercado, ela conseguiu pegar alguns alunos do concorrente, dentro daquela cidade que tinha apenas uma instituição, já começaram a olhar para a instituição que foi criada, nova, como uma hipótese diferenciada, e aí estamos na segunda fase. E na maturidade é uma etapa que traz, na essência, o desafio da adaptação e da renovação. Caso contrário, corre o risco de desaparecer. Muitas instituições brasileiras estão nessa fase, que elas já amadureceram, já chegaram a um número de alunos, ou não conseguiram chegar e estão apanhando ali para tentar, nesse momento de amadurecimento, porque tudo que poderiam ter feito na criação já foi feito, já tentaram se posicionar, só que o negócio ainda não levantou o voo necessário. Era para estar no momento de amadurecimento, de maturidade, mas ainda fica patinando numa expansão, numa formalização do negócio e não consegue sair desse movimento. Muito se identifica
que essa dificuldade vem em consequência, vamos assim dizer, dessa realidade de interação entre as pessoas que ali estão. Muitas vezes, um mantenedor, um sócio, gostaria de ter já investido mais e pedido novos cursos, outros sócios estão muito mais com o pé no chão e pensando em pagar as contas dentro do momento em que estão inseridos, e aí começam as grandes crises de relacionamento, as grandes crises de momento de cada um, e aí a fase de vida, assim como o desenvolvimento do negócio tem a ver com um movimento de expansão e amadurecimento. Quando eu tenho na sociedade pessoas em diversos momentos de vida, isso influencia muito também. Porque às vezes é uma pessoa mais jovem que está com toda a energia querendo fazer acontecer, querendo ganhar dinheiro, querendo colocar o negócio com um crescimento estrondoso, e no contraponto tem uma pessoa que já criou tudo aquilo, que gostaria simplesmente de manter no ritmo que estava antes. E começam essas crises, muitas vezes por conta desses momentos todos. Bom, passado dessa fase do desenvolvimento da instituição, nós entramos, e aí eu trago aqui uma provocação, que fala um pouco dessa estrutura de poder. Então, tem aí um desenho, uma figura que representa bem essa dificuldade, essas crises iniciais que começam na instituição, onde a pessoa que está fazendo a instalação lá do organograma ou da árvore genealógica pergunta para o proprietário, qual é um e qual é outro. E o proprietário dá aquela resposta que tanto faz, dá na mesma. Esse é um dos primeiros problemas na estrutura de poder, porque nem sempre as pessoas que estão ali na estrutura familiar, e isso é um problema muito comum na estrutura familiar, mas também acontece quando nós estamos falando de sócios, e as famílias desses sócios começam a integrar o negócio, que nem sempre aquele filho, aquela filha, é a pessoa melhor preparada para estar naquela função do organograma. E, por estar dentro da árvore genealógica e ser a pessoa, o filho mais velho, é forçado algumas vezes, ou coloca-se aquela pessoa na função, porque afinal é da família. Coloco aqui uma das reflexões para serem feitas. Será que aquela pessoa é a mais capacitada, pensando na perenidade do seu negócio? Pensando que existem muitas pessoas comprometidas e que vão sofrer consequências se o negócio não for bem, se as melhores decisões não forem feitas? Pensem, uma instituição, por menor que seja, vai ter ali pelo menos 100 profissionais entre professores e alunos, provavelmente ela vai ter esse número. Esses 100 profissionais ministram aula para pelo menos 500 alunos, vamos usar aquela menor referência de uma instituição. Pensem o impacto que quando eu faço uma escolha equivocada, quando eu não tenho como pensar naquele negócio, como olhar para aquele negócio com o profissionalismo que eu deveria, e sim olhando com muito mais emoção, porque afinal é uma pessoa da família, é uma pessoa que está ali contextualizando e assumindo uma função que não necessariamente ela está capacitada para isso. Então vamos lá, tem uma pergunta do João que fala: na sua experiência, é mais adequado afastar um sócio que não está preparado ou capacitá-lo? Ou o que acaba ocorrendo na maioria dos casos? João, muito boa essa sua pergunta, e eu vou trazer aqui uma reflexão sobre ela. Isso depende muito de caso para caso. Por que eu lhe falo isso? Porque tem algumas realidades onde aquela pessoa não está preparada e ela não gostaria de estar naquela função. Eu já peguei muitas vezes, tem um caso que ficou muito emblemático para mim, que era uma instituição onde o filho dos mantenedores tinha assumido a direção geral dessa instituição, mas tudo que ele queria fazer, o grande sonho da vida dele, era montar um restaurante, era partir para a área da gastronomia. Então, quando você tem esse contexto, não adianta preparar a pessoa. E sim, é muito melhor não só para a sua instituição, mas também para a pessoa, que você a afaste. Mas não afaste sem um combinado. E sim porque você está respeitando a escolha daquela pessoa. Então essa é uma das condições. Mas muitas vezes
nós também temos que olhar se o momento daquela pessoa que está atuando naquela instituição, ela realmente tem maturidade naquela fase de vida para se preparar e ficar pronta para aquela função. Porque, às vezes, seria mais interessante você fazer uma estratégia de rotatividade com esse filho do proprietário, com esses filhos do proprietário ou com parentes dos sócios, fazendo uma rotatividade em diversos setores. Essa pessoa vai ganhando experiência. Isso também ocorreu em uma instituição que nós atendemos, que foi um filho também da mantenedora que ali estava, que ele, de repente, ele se formou na área de administração e foi assumir a direção administrativa da instituição. Sem a experiência, sem a vivência do chão de fábrica, vamos assim dizer, sem ter passado pelos procedimentos internos da instituição, simplesmente porque ele tinha se formado em uma área que poderia ter os conhecimentos necessários. Então, nessa fase, qual foi a melhor estratégia? Faz uma rotatividade com esse jovem, com essa jovem, seja quem for. Essa pessoa vai ganhando experiência, vai ganhando respeito dos funcionários, e quando ela alça voo, quando ela assume aquela função, ela está muito mais preparada, porque aí você identificou as lacunas, você formou aquele profissional, e aí sim ele está apto para o seu negócio. Pense sempre em uma reflexão que nós fazemos, que é a seguinte: às vezes, a melhor opção para aquele jovem que está chegando é ele verificar com um profissional mais velho que não é da família, aprender com esse profissional, e aí, dali para frente, ele vai ser um profissional muito mais alinhado com as normas do mercado, e não apenas com as regras de eu mando, eu sou filho do dono e eu tomo as decisões necessárias. Esse é um dos maiores erros que nós encontramos. Quando as pessoas pensam diferente, quando elas agem de uma maneira diferente, os resultados são muito melhores. João, veja se a resposta foi dada, se não, você pergunte novamente, por favor. Avançando aqui no nosso próximo slide, eu trago mais algumas dúvidas. Essa nossa conversa aqui ela é cheia de provocações. A primeira dúvida nós até já falamos um pouco, que é em que momento estamos quanto à consolidação do setor educacional. O que é o amadurecimento do mercado de instituições, isso eu já falei. Esse amadurecimento que provavelmente nós ainda teremos um enxugamento no número de instituições. Mas fica aqui a primeira reflexão. Em que momento estamos dessa consolidação? No final do ano passado, nós tivemos um evento aqui, que é um evento que ocorre a cada 3 meses da Roper, que é o Prodese, e nós discutimos esse tema sobre a consolidação do setor. Será que nesse momento de crise nós teremos ainda a entrada de muitos grupos de fora? E o que nós identificamos e que provavelmente vai acontecer e está acontecendo, não são grandes grupos adentrarem, até porque esses grandes grupos já estão aqui no Brasil, já possuem instituições e vão ainda fazer um movimento de consolidação. Mas existem empresários, pequenos grupos, que agora, como o real ficou muito interessante, eles provavelmente vão investir, vão adquirir 1, 2 instituições, 3 instituições para consolidar, profissionalizar e lá na frente fazer a venda para um grupo maior que pode se interessar por um negócio mais estruturado. Então, muitas vezes, nessa fase, tem instituições que pensam, poxa, mas será que eu preciso melhorar o meu negócio para vender? Será que não é melhor eu vender de uma vez por todas esse negócio e acabar com os problemas familiares? Algumas vezes, sim, pode ser a melhor solução. Há casos e casos. Mas em algumas vezes, se você monta uma estrutura profissionalizada antes, investe um tempo, monta uma estrutura de governança mínima, que nós vamos falar um pouco mais à frente, e prepara a sua instituição para venda, os resultados aparecem muito mais. São muitas as instituições de grande porte que estão buscando empresas, instituições de ensino que estão melhor preparadas, e não aquelas que estão totalmente falidas, que fazer uma mudança na marca tem uma dificuldade muito grande. E aí daria para a gente adentrar aqui em diversos outros temas correlatos a essa preparo para a venda, como que eu faço uma boa avaliação da minha instituição, que não é o nosso webinar, não é o tema desta conversa. Bom,
O segundo ponto, a segunda dúvida que está aí no slide, é quando fazer uma reestruturação societária. Eu costumo dizer que uma reestruturação societária ela é muito boa a qualquer momento da instituição. Em qualquer momento, você deveria parar e refletir se o seu negócio está estruturado da melhor maneira que deveria. Porque, às vezes, uma simples dificuldade, um simples desalinhamento entre a percepção dos sócios, ela vai começando lentamente a minar o seu negócio, a deteriorar o seu negócio. Às vezes, uma escolha de um conjunto de sócios desalinhado com o outro, vamos assim dizer, alguns querendo investir mais para a marca aparecer, mas com um pseudo-controle sobre os recursos, outros muito mais pé no chão, não vamos gastar nesse momento por conta da crise econômica. Se você não tem um fiel da balança que pondera isso tudo e que, sim, invista o que é necessário, mas não além do necessário, muitas vezes você acaba começando a complicar o negócio. Por isso que nós falamos que uma reestruturação societária de quem está ali, tanto no dia a dia, quanto dos mantenedores, nos sócios, ela é sempre bem-vinda. É sempre bom você parar para refletir se o negócio está com as pessoas certas, seja no âmbito dos mantenedores, ou se o negócio está com a melhor estrutura no âmbito da gestão. Ok? E a terceira dúvida que eu coloco ali e trago também para reflexão é o que pode ser entendido como uma readequação e profissionalização da estrutura organizacional. Muitas vezes eu já estive em reuniões que a instituição estava perdendo alunos, ela não estava com facilidade com captação, tinha o melhor preço da região, essa é uma análise que a gente acaba fazendo, mesmo com o melhor preço da região, e ela não conseguia um número de alunos. Quando ocorreu essa realidade, nós começamos a conversar sobre essa estrutura e profissionalização do negócio. Essa estrutura e profissionalização, quando nós levamos para os mantenedores que ali estavam, eles ficaram, uma parte que não havia entendido o que é essa frase profissionalização, ficou muito magoado, porque pensou, mas se vocês estão dizendo que eu não fui profissional até hoje, essa é a sua afirmação, e não é isso. A grande questão é que a profissionalização é para o momento atual do mercado. Muitas vezes, você traz um profissional que é experiente naquela área, que fez mudanças em outras instituições que estavam com o mesmo problema, que está um profissional que está super atualizado com as alternativas de recuperação de empresa, de reestruturação de matrizes curriculares, que você, por si só, não conseguiria fazer. E não é por falta de habilidade, mas tem a questão emocional, tem o fator de conhecer as pessoas, tem uma série de fatores que envolvem e que devem ser pensados nesse momento. Por isso que nós chamamos de profissionalização. Temos mais uma pergunta do Marcos ali. Em função de toda a conjuntura econômica e política, onde não temos uma solução a curto prazo, a opção de consórcio seria uma opção para as instituições de até 500 alunos passarem por esta turbulência econômica? Sim, muito boa a sua ponderação. Eu tenho dúvidas se foi o Marcos ali que colocou essa ponderação. Mas vamos lá, quem que colocou essa pergunta veio bem em cima, bem no lance, sobre o que eu faço agora, né? Estamos em um momento de crise. Estamos em um momento onde alternativas como consórcio são sim muito bem-vindas. E essas, Marcos mesmo, agora eu acabei de ver ali que é o Marcos. Essas soluções de consórcio que têm aparecido cada vez mais, Marcos, elas estão sendo muito bem-vindas. Por quê? Primeiro ponto, às vezes as alternativas se juntam 3, 4 empresas, num primeiro momento elas nem mesclam muito a questão de criar uma outra empresa para fazer a gestão disso tudo. Não estamos falando no primeiro momento nem disso, estamos falando simplesmente de se reunir, olhar as boas práticas de 3, 4 instituições, colocar essas boas práticas para funcionarem entre elas, arrumar soluções entre compartilhamento de cursos, compartilhamento de soluções de aprendizagem, compartilhamento de indicadores de gestão. Isso tudo começa a ser muito positivo porque não deixa de ser uma reestruturação do seu negócio.
não deixa de ser um preparo para o futuro desse seu negócio. Se lá na frente você vai fazer uma venda, se o seu negócio vai estar melhor e você rompeu a barreira dos 500 alunos e está num resultado melhor, isso é uma decisão de futuro. Mas muitas vezes as empresas, e isso, como eu já disse, vem acontecendo, elas se juntam, buscam muitas vezes uma consultoria, e aí eu posso falar porque nós temos feito isso, uma consultoria que vai, junto desse consórcio, buscar soluções. Às vezes, assumindo em um modelo de cogestão as estruturas, muitas vezes simplesmente criando um conselho de administração que vai deliberar as alternativas, melhores alternativas para os negócios de todos. Ou seja, é muito válida essa alternativa de consórcio, nós temos visto isso crescer e cada vez mais, provavelmente, vai ser uma solução como uma barreira para esses grandes grupos, para você sobreviver a essas fases de crise. Muito bem ponderada a sua consideração. Trago aqui uma outra imagem, que também é uma imagem de provocação, que eu costumo chamar de uma realidade inconveniente, que é a famosa desconhecida agenda oculta. Que nós já falamos um pouco das expectativas, mas essa figura ela representa bem essa agenda oculta. Veja, o pai, o mantenedor ou o sócio principal do negócio está lá fazendo uma explanação do programa de expansão da empresa e ele começa a se tocar que ele não sabe por quê, mas ele está com a sensação que os outros que estão ali, que sejam filhos, sejam sócios, não estão com a mesma intenção que a dele. Um está querendo ir ali surfar, o outro está louca, a moça está louca para fazer uma viagem para Paris, o outro não quer de jeito nenhum essa expansão, mas quer se preocupar com o carro que ele deseja comprar. Então vejam, são as agendas ocultas. Esse é um dos grandes problemas, uma realidade que é muito inconveniente dentro de uma instituição. Se eu não tenho um alinhamento de expectativas, se eu não tenho um alinhamento entre os objetivos de quem está no negócio, o negócio como um todo começa a sofrer muito. Porque aquela pessoa que está pensando na viagem para Paris, ela não está com espaço, com vontade de refletir sobre abrir mão de algum recurso e investir no negócio para uma expansão. Então, por isso que aquela palavrinha que incomoda muitas vezes, que é a profissionalização do negócio, ela é profissionalização do negócio. Nós temos que olhar para o negócio com uma percepção muito mais de perenidade, porque é aquela perenidade, é aquela expansão que provavelmente vai possibilitar muitas viagens, o carro do ano, que vai possibilitar com que aquele filho que não gostaria de estar no negócio não esteja. Mas eu preciso encaixar as pessoas no lugar certo, não forçar com que elas estejam sem que elas estejam querendo aquilo, sem que elas estejam no mesmo alinhamento. Nós temos ali uma pergunta do Lucas, que faz, na sua visão, como deverá ser composta um conselho de gestão em um ambiente familiar? No caso, trabalho no dia a dia da instituição. Meu irmão está afastado e não participa ativamente da empresa. O meu pai é o mantenedor. Qual seria a estrutura organizacional mais adequada neste caso? Veja, Lucas, a sua pergunta também é fantástica. Eu vou pedir o seguinte para você. Eu vou passar mais alguns slides, porque eu vou falar um pouco sobre essa estrutura de conselho, eu vou passar vários dados sobre isso. Se por um acaso, até o final, eu não tiver lhe respondido em cima do lance, mas existe resposta para isso lá na frente, eu volto na sua pergunta, ok? Então vamos passar para o próximo slide, que esse próximo slide ele traz um pouco de teoria sobre as interações, os diversos papéis que nós encontramos em uma empresa que tem um mínimo de núcleo familiar. Vejam, o John Davis, um pesquisador de Harvard, ele já trouxe isso há muito tempo, que ele chama do modelo de 3 círculos, que fala um pouco dos papéis e responsabilidades sobre cada uma dessas pessoas. Vejam que nós temos nos 3 círculos a família, a propriedade e a gestão. Deriva-se da família os familiares que estão no dia a dia, isso tem até a ver com a pergunta do Lucas, e temos também os familiares que são sócios. Na gestão, vamos para a propriedade antes. Na propriedade, nós temos outras interações. Nós temos os familiares que são sócios,
nós temos os familiares, sócios e executivos, nós temos os sócios executivos e nós temos os sócios, que são apenas sócios do negócio. E na interseção da gestão, nós temos ali prioritariamente um executivo, que é empregado, mas esse executivo, ele pode ser um familiar executivo, ele pode ser um familiar sócio executivo e ele pode ser um sócio executivo. Veja a diversidade de papéis que podem ser encontrados dentro de uma empresa. Pensem, será que nós não temos que ter um pouco mais de critério para cada uma das pessoas? Muitas vezes o negócio começa com grandes crises, grandes dificuldades, porque não são observados esses papéis e responsabilidades. Às vezes, na gestão, é melhor eu ter algumas pessoas que são isentas da família e da propriedade, porque eu vou cobrar os resultados num outro âmbito, num outro aspecto. E na contrapartida, nem sempre a família, aquele familiar vai operar no negócio, vai ficar no dia a dia, mas pode ser que ele faça parte simplesmente do conselho de família, que é uma solução que nós vamos dar ali na frente para o Lucas. Então, primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar nesse slide é essa responsabilidade que nós temos que ter com todos esses 3 círculos e com todos os papéis que derivam desses 3 círculos. Mas vejam se faz sentido. Essa é uma ponderação que eu trago aqui para vocês para a gente pensar e expandir um pouco mais. Passando o próximo slide, eu trago uma reflexão, que é uma imagem que eu gosto bastante, simples de associação de ideias, para uma empresa familiar, ou também uma empresa de inúmeros sócios, e um comparativo com as reações nucleares. Uma reação nuclear bem controlada, ela pode fornecer muita energia. Vejam na primeira imagem. Só que, ao perder a mão dessa reação nuclear, eu posso criar uma bomba com efeitos catastróficos, desastrosos. Então, é sempre importante pensar que eu tenho um núcleo ali, dentro daquele círculo, dos 3 círculos que nós mostramos de todas aquelas pessoas, que esse núcleo pode ter um funcionamento muito bom, gerando energias muito positivas para aquele negócio ampliar. Mas, se eu erro no prestar atenção desses papéis, eu posso ter essa segunda imagem, que é uma reação não tão positiva, vocês devem convir comigo. Bom, passando no próximo slide, essa foi apenas uma representação, eu trago mais algumas dúvidas que são frequentes com sócios e familiares. Será que está no momento de sucessão? Ou eu devo continuar mais um tempo nesse negócio? Será que é o momento de profissionalização? Ou ainda as pessoas que aqui estão podem tocar o dia a dia? A grande preocupação, e aí fazendo uma resposta dessas 2 perguntas, é que eu preciso pensar se as pessoas estão dentro do meu negócio, se elas estão capacitadas para aquilo. Se eu ainda tenho fôlego para levar o negócio, ou se já é hora de colocar os filhos mais à frente, os sobrinhos, seja quem for dentro desse modelo geracional. Só que esse processo precisa ser co-construído, precisa ser um projeto muito bem desenhado, porque senão começam as crises e a pessoa que pensou, não, vou fazer o processo sucessório, mas não preparou nem as pessoas que vão suceder e nem se preparou para esse momento sucessório. Porque dificilmente eu tenho, no âmbito da sucessão, alguém que sai e que, olha, resolvi, já eliminei o trabalho que eu tinha para fazer por aqui, já se finalizou e eu estou saindo, você assume esse papel e a terceira pessoa assume tal função. Normalmente não é assim que ocorre, não que isso não exista. Às vezes isso ocorre, mas é muito pouco frente ao momento onde a pessoa gostaria de não estar mais no dia a dia, mas gostaria que as escolhas que ela fez até hoje fossem respeitadas, que as escolhas que vierem pela frente, pelo menos sejam refletidas sobre aquele aspecto, e aí são as estratégias que podem ser criadas no âmbito da governança que ajudam nessa decisão, seja do primeiro item, da sucessão e da continuidade, ou no segundo item, da profissionalização. Porque se eu não faço isso muito bem desenhado, eu começo com guerras, crises enormes dentro de uma instituição, onde a gente acaba vendo instituições aqui do Brasil, que nós já acompanhamos,
Irmãos que um fica esperando o outro morrer, e nós já escutamos isso. A pessoa falava, o irmão falava, eu estou aqui, a minha preocupação é única, eu vou me preocupar mais com o negócio assim que o meu irmão se for. Essa era o grande projeto daquele momento, daquele irmão. Então, provavelmente o negócio era a prioridade zero. E sim, era a disputa de poder entre o irmão que estava ali sendo feita. Outras pessoas que nós já vimos, são pessoas que eu já ouvi também, olha, eu vou estruturar até a hora que eu tiver uma saúde, que eu consiga tocar o meu negócio, mas após esse negócio, após eu achar que eu já encerrei, eu vou deixar tudo muito complicado, porque eu não quero que quem venha pela frente pegue isso tudo estruturado, eu quero dar trabalho para os outros. Vejam o nível de irracionalidade que a pessoa chega, mas quando nós estamos falando de disputas de poder, de ego, isso ocorre. E se não tem alguém externo para moderar, as emoções tomam conta. É por isso que tem esse dito popular turco, que é a herança é aquilo que o morto deixa para que os vivos se matem por ela. E a ideia não é essa. Se nós estamos pensando em perenidade do negócio, eu quero que cada vez mais pessoas sejam atendidas pela minha instituição, cada vez mais pessoas aprendam, fiquem diferentes, porque é uma instituição de ensino. E o ensino muda as pessoas. Então, temos que pensar se nós não estamos atuando dessa maneira, não sendo tão drástico como está aí na frase, mas é um fato que deve ser levado em conta. E o último item, conversas. Como fazer e quando iniciar? Aí fica uma pergunta. Quando que vocês acham que eu devo iniciar as conversas com os meus sócios? Em que momento isso deve ocorrer? Eu vou passar para o próximo slide, mas já já eu volto para ver quem contribuiu com essa pergunta que eu trouxe. Nós não temos nenhuma pergunta, né? Pelo que eu estou entendendo ali da equipe. Ok, todas estão... O Paulo perguntou: o que fazer quando o negócio familiar cresce e a liderança insiste em manter a centralização de todos os processos e decisões? Muito bom, Paulo, você até adiantou, mas é interessante eu já fazer um comentário aqui sobre essa sua pergunta. O Paulo perguntou também abaixo, né? O que fazer quando o negócio familiar cresce e a liderança insiste em manter a centralização de todos os processos. Ok, eu fiz confusão ali na linha. Bom, primeiro ponto. O negócio vai crescer, a centralização é uma tendência da maioria das pessoas e nós vamos ter que saber e ser inteligentes em lidar com essa realidade. À medida que nós vamos mostrando para as pessoas, e elas precisam estar minimamente abertas para isso, porque senão nada consegue dar conta. Nós também acompanhamos algumas instituições que os filhos estão ali no dia a dia, poderiam tocar o negócio no seu modelo e gerariam resultados, mas os mantenedores, o mantenedor principal não quer abrir mão. Ele não quer deixar aquele dia a dia. Até porque ele acha que muitas vezes o negócio poderia ser feito de uma maneira diferente. Em parte, ele tem razão, porque algumas ideias dele não estavam sendo levadas em conta. Em outra parte, algumas ações que estão ocorrendo hoje, elas estão ocorrendo porque da maneira antiga não funcionam mais. Então, a primeira questão, e é um desafio, essa pergunta do Paulo, é lidar com essa realidade mesmo. É saber como que eu vou ter entrada com aquele mantenedor, mostrar que existem profissionais um pouco melhores ou mais desenvolvidos para aquela área em especial, e você vai, como dizem os mineiros, pelas bordas. Você vai colocando um setor na mão de uma outra pessoa, você vai tentando descentralizar e mostrando que os resultados estão aparecendo. Ninguém é tão incoerente a ponto de olhar resultados aparecendo, eu tenho o melhor número de alunos, eu estou com um bom faturamento, eu estou com o meu negócio melhor do que estava antes. Dificilmente alguém, como dizem, né, contra fatos, difíceis são os argumentos contrários. Se eu estou mostrando melhores resultados que a descentralização está entregando, provavelmente, mas eu tenho que pôr o provavelmente, essa pessoa vai começar a abrir mão dessa centralização. Fácil? Não é. É um dos maiores desafios que nós encontramos no momento onde implantamos a governança corporativa. Porque
o mantenedor precisa abrir mão das suas decisões, das aprovações no corredor, das bolsas que ele oferece para os amigos, e isso tem que ser lentamente modificado. Mas temos que ser hábeis nessa atuação. Não é fácil, repito aqui, mas tem alguns pontos que eu vou trazer à frente que vão enfatizar, assim como o preparo das pessoas, a clareza nos papéis de cada um que está assumindo a função A, a função B, isso vem ajudando ao longo do tempo. Bom, continuando aqui, espero ter respondido, Paulo, se não, por favor, coloque aí novamente. Conflitos de relacionamento. Então, quando a empresa atinge o estágio de passagem de bastão, as complexas questões emocionais associadas à transferência de poder e liderança da geração mais velha para a jovem começam a ficar mais sérias. Eu já disse isso, não vou nem repetir, mas é nesse momento onde eu começo com as duas gerações que os conflitos, as diferenças geracionais começam a aparecer. E aí tem a segunda frase. Ao longo das gerações, o negócio vai se tornando cada vez mais difuso e a autoridade reduzida. A liderança precisa se tornar cada vez mais consultiva, colaboradora e compartilhada. Então veja, essa é mais uma consideração para o Paulo, para ele refletir. À medida que você conseguir conscientizar o líder sobre a atuação mais consultiva, ele no papel, e aí tem um apelo interessante a ser feito, ele no papel de educador, assumindo o papel de educador sobre os seus aprendizes que vão tocar o negócio dali para frente, quando eu começo a tomar decisões e colaborar mais com as decisões do líder, compartilhar cada vez mais, isso ajuda muito. As pessoas começam a se abrir. Obviamente, depende 100% da pessoa querer fazer esse movimento. E, às vezes, é o posicionamento também dos filhos da outra geração sobre, olha, dessa maneira como está, não está adequada, os resultados não estão aparecendo. Que tal a gente mudar o modus operandi, porque esse não está válido mais. Um posicionamento de um filho, muitas vezes, apesar de ser difícil, ele gera um impacto no seu pai, no seu sócio, porque às vezes a gente acaba não se posicionando, não falando sobre aquilo, mas pensando negativo, reclamando, e isso não vai gerar resultado nenhum na contrapartida. Bom, passado para o próximo slide, eu trouxe aqui algumas dificuldades de interação. Esses dois exemplos eu vou falar rapidamente, mas a ideia é que muitas vezes eu pego uma instituição com irmãos que trabalham, ambos com igual participação e personalidade e capacidade muito diferentes. Muitas vezes, essas personalidades e capacidades diferentes, elas geram inúmeras crises, inúmeras complicações societárias. Na contrapartida, se eu pego esses irmãos que têm capacidades diferentes e coloco eles aproveitando o melhor de cada um, o negócio cresce, evolui, vai desenvolvendo cada vez mais. Então, esse é um exemplo de negócio que também acompanhamos com uma grande frequência. Quando os pais não estruturam um modelo societário ou os sócios não param para pensar no modelo societário que estão desenhando, muitas vezes eles colocam, e ao invés de aproveitar o melhor de cada uma das pessoas que ali estão, eles colocam em crise, porque são pessoas fortes de toda maneira. E no exemplo 2, personalidades e capacidades muito diferentes, sendo que tais diferenças acabaram em rivalidade e vem repercutindo em medidas equivocadas. Esse é o grande erro. Como fazer isso, que eu acabei de responder com o exemplo 1, é quando eu pego o melhor de cada um e vou utilizando esse melhor de cada um para que os resultados apareçam. Bom, passado no próximo slide, nós temos alguns pontos sobre o plano de sucessão. Então, para que a gente capacite as pessoas, para que consiga descentralizar, para que consiga dar outros passos, a estratégia para um processo sucessório de uma pessoa é a criação de alguns critérios. Será que ela está pronta para a sucessão? Também é uma pergunta que foi feita no começo. Será que aquele meu irmão está pronto? Será que aquela pessoa eu devo afastá-lo ou capacitá-lo? Então tem alguns pontos. Definição das qualificações e competências claras para a função. Deixe claro o que aquela função exige. A famosa descrição de cargo, ela é fundamental que esteja disponível, porque aí as pessoas vão ver se elas têm ou não a capacidade para aquilo. Uma avaliação desenvolvida por pessoas diferentes,
preferencialmente externas, que não sejam do dia a dia. Disponibilizar outros cargos remunerados, que também possuem status. Um diploma universitário e especializações na área é fundamental, porque aí a pessoa vai estudar, vai ler, vai ver exemplos, vai ver inúmeras alternativas, e clareza nos interesses de cada uma das pessoas quanto à carreira profissional. Isso é fundamental que a pessoa pare para pensar. Temos perguntas aqui? Temos. O Barreto fala, o que fazer quando o executivo encontra uma gestão muito centralizadora e que não aceita a profissionalização e novas iniciativas? Com a sua experiência, vale insistir para que a mudança ocorra ou é melhor trocar de IES? Veja, Barreto, são duas alternativas, como você bem disse. Tem momentos que, se nós não tentamos tudo ainda possível de ser feito, se nós não mostramos que tem setores alcançando resultados melhores do que estavam, que a quantidade de trabalhos daquela pessoa pode reduzir se ela realmente, se ela conseguir treinar pessoas e ela vai, em menos tempo, ela vai conseguir melhores resultados. Se isso foi demonstrado ao máximo e nem assim a pessoa deseja mudar, aí, de repente, é o grande momento da pessoa fazer uma migração de instituição, porque ela fez tudo o que poderia e não conseguiu. A grande questão é, você vai dormir tranquilo pensando que fiz o melhor que eu poderia. Eu fiz o máximo, eu tentei, eu treinei as pessoas, eu tentei 3, 4 alternativas de conversa com essa pessoa, eu fiz o máximo para depois dormir tranquilo. Se eu fiz isso, busque uma outra instituição, que tem muitas instituições querendo desenvolver. Agora, se não fez, esse pode ser o grande aprendizado de você como gestor. Criar e mostrar para esse mantenedor, para esses sócios, que existem formas diferentes de fazer e o sucesso, o resultado vai ser seu e não de outra pessoa. Bom, passado ali para o desenvolvimento de herdeiros, também tem essas considerações. Os aspectos do comportamento e desenvolvimento dos familiares que devem ser avaliados. Como que eu avalio um herdeiro? Eu deixo aí um conjunto de itens, 7 itens, para que você faça uma reflexão se esse herdeiro está pronto, se não está, se ele está capacitado, se ele tem conduta para aquilo, se ele traz um impacto positivo com o nome da família. Isso tudo deve ser ponderado se eu trago um herdeiro para dentro, se eu não deixo ele no dia a dia, porque ele menos vai ajudar o negócio, e às vezes é a oportunidade dele ir para o mercado e ter experiências inúmeras, ou se eu atuo de uma outra diferença. Passado para o próximo slide, então, eu faço aqui mais uma das provocações e já caminhando aqui para o nosso encerramento. Existem soluções ou alternativas práticas para os contextos de crises societárias que minimizem os impactos para os sócios e familiares? Então, passando já para o próximo slide, eu quero mostrar aí, no mínimo, a definição básica do que soluciona isso, que é a governança corporativa. A governança corporativa, em uma definição básica, está aí. É um sistema pelo qual as instituições são dirigidas, organizadas, monitoradas, e envolve toda essa relação entre os mantenedores e a gestão do dia a dia. Como é que eu faço isso? Eu faço via um conselho de administração, eu faço via uma diretoria, um CEO interagindo com esse conselho, um conjunto de sócios ou familiares que se reúnem num conselho de família para definir quem serão os integrantes do conselho administrativo que vão representar essa instituição e pensar essa instituição. Então, são ações que ajudam muito o negócio a se perdurar. Vejam no próximo slide que existe uma figura que representa aí a gestão e a propriedade. A grande integração do sistema da governança corporativa é fazer essas duas frentes caminhar de maneira melhor. E vejam que tem o CEO ali na interface. Eu tenho toda a propriedade, os donos, os mantenedores e a gestão. O desafio da governança é fazer com aquilo que a propriedade está pensando e o que a gestão deveria fazer com que exista um controle, um monitoramento constante sobre essas estratégias. Que controles nós podemos fazer? Vamos passar mais. Na verdade, eu vou pular esse slide, porque é uma representação do anterior, e esse daqui é uma representação que depois vocês podem olhar com calma, de uma instituição da Bolsa, das instituições que estão na Bolsa,
e que possuem governança corporativa. Esse daí é uma comprovação que quem vem implantando governança vem oferindo resultados melhores. Mas eu deixo aí para vocês analisarem mais a longo prazo. Então, aquela pergunta que foi feita logo no início, sobre como que eu faço com o meu irmão que não está no negócio, o seu irmão pode fazer parte do conselho de família. É nesse conselho de família que define os limites entre os interesses dos familiares, os interesses familiares e empresariais. É aí que vai discutir como eu preservo os valores familiares. É aí que eu vou pensar em mecanismos, o exemplo, um fundo de participação para adquirir novos sócios ou retirar sócios. É nesse conselho que eu vou decidir o rumo da instituição. Só que o rumo da instituição no âmbito de pensar a família, pensar as decisões da família, para que, uma vez que o conselho de família decida o conselho de administração, esse conselho opere. Então vamos entender um pouco o que o conselho de administração faz, passando no próximo slide. Está aí, ele decide, ele monitora e ele aconselha o dia a dia, a gestão da sua instituição. Montar um conselho enxuto, ele é válido para qualquer instituição. Então vejam no próximo slide o que um conselho de administração faz. Ele está ali, é um órgão colegiado encarregado do processo de decisão de uma organização em relação ao seu direcionamento estratégico. É o principal componente do sistema de governança. O seu papel é ser o elo entre o dono, a família, os sócios e o dia a dia, a operação. Só que com cada vez mais profissionalismo, com indicadores de rendimento, com entrega de resultados, com dados práticos, objetivos e não com emoção. A realidade do conselho ou de administração, um conselho consultivo é essa, é entregar resultados mais profissionalizados para os mantenedores. Avançando aqui, eu deixo 2 slides, um com as principais dificuldades para uma instituição adotar a governança corporativa e no próximo slide os principais benefícios da adoção de uma governança corporativa. Eu escrevi em 2012 um livro sobre governança corporativa no âmbito das instituições de ensino e eu fiz várias entrevistas com os mantenedores, com um conjunto de mantenedores que implantou governança e derivou nesses benefícios e nessas dificuldades. Vocês vão ver ao ler os benefícios que existem várias alternativas que superam de longe aquelas dificuldades que aparecem, porque são resultados práticos. Mas isso é tema para uma outra conversa, para uma outra ampliação sobre cada um desses itens de benefícios da adoção da governança corporativa. E para a gente encerrar, nós colocamos aqui os processos de implantação da governança corporativa. Seja para você adquirir e implantar uma estrutura mínima de governança corporativa, seja para você implantar um modelo de gestão participativa, de cogestão, ou de uma gestão de uma instituição que assuma a sua instituição e toque o dia a dia e você opere dentro de um conselho de administração, seja qual for a solução, eu preciso de um diagnóstico da minha estrutura, eu preciso desenvolver qual seria a mínima estrutura de governança necessária, eu preciso desenhar, elaborar como eu vou implementar esse modelo, depois de implementado, eu preciso fazer um acompanhamento desse modelo, dessa estrutura toda. Bom, gente, nossa conversa, infelizmente, aqui, ela foi rápida, nós temos aí 1 hora só de conversa, nós até passamos uns minutinhos, mas eu deixo aqui para aqueles que quiserem expandir e conversar mais sobre esse tema, que eu fui aí no final todo bem en passant, o curso online que nós teremos, com início em 17 de março, sobre governança corporativa para instituições de ensino superior, que é a grande estratégia que eu vim construindo até isso com vocês, é a grande estratégia para solucionar esses problemas, essas dificuldades de interação, essas crises societárias e familiares. Então, estão aí todos convidados a fazer parte, a vivenciar e trazer suas ideias e suas vivências para esse curso e em outras oportunidades, caso queiram, vocês podem entrar em contato com a Roper, podem entrar em contato comigo, vou o pessoal deixar aí no chat o meu e-mail, que é caio@roper.com.br, para que vocês
possam me acessar e colocar perguntas, expandir essa nossa conversa. Ok, pessoal? Eu agradeço aí. Ficou alguma pergunta? É interessante uma instituição já iniciar as operações com uma governança ou existe um momento mais adequado? Veja, João, esse seria fantástico. Você ter um mínimo de estrutura de governança. As pessoas pensam que a estrutura de governança é algo muito gigante. A estrutura, eu preciso gastar com muitos conselheiros. Não é. Às vezes, com 2 mantenedores, 3 mantenedores, mais uma pessoa de fora, começo a construir uma estrutura mínima de governança, que é alguém que vai fornecer uma percepção isenta, neutra, fria sobre aquele negócio para que ele alcance os melhores resultados. João, qualquer coisa, me mande e-mail. Se quiser, a gente marca mais conversa sobre isso. Fiquem à vontade e, novamente, agradeço em nome da Roper a participação de todos e eu agradeço a Roper essa oportunidade de estar por aqui. Ok? Muito obrigado pela participação de todos e se a equipe aqui do apoio não tiver mais nenhuma informação, eu posso encerrar. Ok, pessoal. Então, muito obrigado e até a próxima.